Senhoras e senhores que nos assistem remotamente, senhores e senhoras convidados, muito obrigado por estar conosco aqui, senhora governadora, senhores, colegas, senadores e senadoras, senador Fabiano Contarato, que está aqui presencialmente prestigiando essa sessão especial. Sejam todos e todas muito bem-vindos a essa sessão especial do Senado da República, que celebra os 100 anos de nascimento do patrono da educação do Brasil. Nascido em 19 de setembro de 1921, na capital do estado de Pernambuco, o recifense Paulo Freire completaria seu centenário neste ano. Formado bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, desde sempre se interessou pelas áreas da educação, pedagogia e filosofia, nas quais desenvolveu uma obra que o tornou uma referência mundial. O pesquisador e professor Elliot Green, da Escola de Economia e Ciência Política de Londres, uma das mais prestigiosas instituições do ensino do planeta, realizou há alguns anos um importante levantamento que é muito mencionado acerca das publicações mais relevantes da história das ciências sociais. A Pedagogia do Oprimido, o livro icônico que nosso homenageado escreveu quando estava exilado no Chile em 1968, ano que eu nasci, despontou como o terceiro mais citado em trabalhos acadêmicos na área de humanidades em todo o mundo. Esse livro está tão gasto aqui, senador Contarato, na Biblioteca do Senado, que já tiveram que encaderná-lo, reencaderná-lo 2 vezes. Está aqui na minha mão. Na Finlândia, um país considerado um exemplo em termos de sistema educacional, suas obras e seu pensamento são rotineiramente utilizados, como testemunha a pedagoga Eva Anttila, professora da Universidade de Artes de Helsinki. Detentor de dezenas de títulos, doutor honoris causa em universidades espalhadas por 4 continentes, recebedor de honrarias como o Prêmio de Educação para a Paz da Unesco, nome de faculdades, departamentos de ensino, cátedras, bibliotecas, Paulo Freire é hoje um nome cuja relevância não sofre qualquer contestação acadêmica no exterior. Contudo, em sua pátria, nos dias que correm, cada vez mais as vozes da desinformação, do obscurantismo, procuram contestá-lo por suas ideias políticas. Tais vozes, no comum das vezes, sequer conhecem sua obra, mas tentam desmerecê-la atribuindo-lhe mazelas do país. Na última quinta-feira, dia 16, senador Fabiano, a partir de uma ação movida pelo Movimento Nacional dos Direitos Humanos, a Justiça Federal do Rio de Janeiro concedeu liminar proibindo a União de praticar atos institucionais que atentassem contra, aspas, a dignidade do professor Paulo Freire na condição de patrono da educação brasileira, aspas. Imaginem vocês, foi preciso recorrer à justiça para impedir o vilipêndio da memória de Paulo Freire. Creio que só isso já descreve, em linhas infelizmente traçadas à navalha, a escuridão do beco para onde o atual governo insiste em tanger o Brasil. Mas essas trevas não são o Brasil que nos legou Paulo Freire. E também Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes e muitas outras. Essa verdadeira marcha da insensatez precisa ser repelida. E é isso será feito trazendo à luz a generosidade de sua pedagogia, alicerçada em sólida formação intelectual e também na crença de que se deve, aspas de novo, educar para transformar Paulo Freire. Paulo Freire, cujo centenário comemoramos nesse domingo 19, é um desses gigantes que o Brasil deu ao mundo. Por isso, em boa hora, o Senado Federal houve por bem homenageá-lo por meio dessa sessão especial, originada do requerimento 1001/2021, já mencionado, iniciativa do senador Jean Paul Prats, e coassinado, agora sim, pelos senadores e senadoras Leila Barros, Zenaide Maia, Espiridião Amin, Fabiano Contarato, Flávio Armes, Humberto Costa, Jacques Wagner, Paulo Paim, Randolfo Rodrigues e Veneziano Vital do Rio. Senhoras e senhores senadores,
público que nos acompanha à distância, Paulo Freire ficou inicialmente conhecido por desenvolver um método de alfabetização para adultos que se mostrou eficaz, rápido e consistente. Mas é preciso dizer que sua obra extrapolou em muito os limites contidos num único método, por mais brilhante e revolucionário que tenha sido. Na realidade, é mais exato falar de uma pedagogia paulo-freiriana, centrada na percepção de que é imprescindível focar dialeticamente em quem aprende. Aspas, não há docência sem discência. E na valorização do arcabouço vivencial e material circundante, com consciência crítica, visando a uma educação sinônima de prática de liberdade. Paulo Freire é, por isso, tudo, também o patrono da educação no Brasil, título definido em lei por 2012, e que as criaturas da sombra querem revogar por meio de iniciativas legislativas que não irão prosperar nesta casa. Mas, afinal, qual é o pecado que faz os amantes da escuridão investirem contra esse patrimônio radiante que é o legado de Paulo Freire? O que torna a pedagogia de Paulo Freire tão revolucionária, tão desafiadora, tão necessária, é uma constatação simples. Ele costumava afirmar que ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Na pedagogia de Paulo Freire, cabe a quem ensina reconhecer, acolher e respeitar o saber de quem aprende. Sim, porque não existe apenas um saber único, absoluto, intocável. Existem, isso sim, os saberes de cada um, de cada povo, de cada comunidade, de cada indivíduo. E é o conjunto de saberes, plurais, diversos, contraditórios, inelutavelmente incompletos e tão vocacionados a se complementarem, que constituem o sopro que anima esta instigante aventura que é a caminhada humana sobre a Terra. Mas perceber que um trabalhador rural conseguiria soletrar e reconhecer a representação escrita de enxada antes de ler e escrever colarinho, assustou e ainda assusta a elite e os aspirantes a fidalgos. Promover um aprendizado atento ao conjunto de referências que cada um já carrega consigo empalidece o processo de mera transmissão de conhecimento de cima para baixo. A pedagogia de Paulo Freire começou a ser formulada no início dos anos 60. Um exemplo inaugural de sua prática vem de Angicos, no meu estado do Rio Grande do Norte, onde ele trabalhou na alfabetização de adultos em 1963 com imenso sucesso. Para quem não conhece, Angicos tem hoje cerca de 12 mil habitantes e sua economia ainda tem como base a produção rural. Foi lá, entre janeiro e abril de 1963, às margens do mesmo rio Pataxó e nos tempos do algodão mocó, que era o melhor do mundo, que Paulo Freire implementou um projeto de alfabetização para 380 trabalhadores e trabalhadoras. Esse projeto ficou conhecido como 40 horas de Angicos, pois foi exatamente essa carga horária do curso, 40 horas que sacudiram as velhas estruturas. Foram chamadas de Revolução pela Educação, de alvorecer das reformas de base. Governava João Goulart, que foi a Angicos encerrar esse curso. E deram base para o projeto piloto de alfabetização, o Programa Nacional de Alfabetização, preparado por Paulo Freire no governo João Goulart. Seria iniciado esse plano em 1964. A caminhada libertadora, como todos sabem, foi abortada pelo golpe militar e Paulo Freire chegou a ser preso pelo crime de ensinar gente a escrever e a ler criticamente, não só textos, mas o mundo ao seu redor. Passou 72 dias do cárcere antes de seguir para o exílio. O povo de Angicos, assustado, deu fim aos cadernos, queimando ou enterrando no muro, como a gente diz. Hoje, novamente, a concepção libertadora e a aposta do empoderamento, contidas na doutrina de Paulo Freire, estão de novo na mira do obscurantismo. Mas do lado de cá há uma renhida, corajosa, generosa resistência. Cada vez que um professor insiste em dar aulas nessa pandemia, senador Contarato, com a internet precária, que ele mesmo tem que pagar, eu vejo um Brasil prestando um tributo a Paulo Freire. Todas as vezes que um profissional da educação, seja professora, merendeira, vigilante,
faxineiro de escola pública, respira fundo e cumpre sua jornada, apesar do desmantelo de suas condições de trabalho, está honrando a luta de Paulo Freire. Eu vi Paulo Freire em cada um dos secundaristas que ocuparam suas escolas para resistir à reforma do ensino médio, um projeto que quer amestrar nossos adolescentes para apenas apertar parafusos e botões. Vejo Paulo Freire na luta das universidades e dos institutos federais para preservar sua capacidade de produzir conhecimento, de fazer ciência, tecnologia e inovação. Nós honramos Paulo Freire em cada ato de resistência aos ataques à liberdade de cátedra. Os adoradores da escuridão fustigam, agridem, difamam, mas não adianta. A educação maiúscula, que tem Paulo Freire como seu patrono, é um sol que sempre vai vencer a treva e aquecer os corações e mentes vocacionados à liberdade e à felicidade que habitam a maioria do povo brasileiro. Finalizo citando o homenageado. Aspas. Estar no mundo sem fazer história, sem por ela ter feito, sem fazer cultura, sem tratar sua própria presença no mundo, sem sonhar, sem cantar, sem musicar, sem pintura, sem cuidar da terra, das águas, sem usar as mãos, sem esculpir, sem filosofar, sem pontos de vista sobre o mundo, sem fazer ciência ou teologia, sem assombro em face do mistério, sem aprender, sem ensinar, sem ideias de formação, sem politizar, não é possível. Paulo Freire presente, hoje e sempre. Muito obrigado. Vamos assistir agora a um vídeo de uma entrevista concedida por Paulo Freire à TV Cultura, onde ele fala sobre educação de jovens e adultos e o contexto educacional da época. Acho interessante como contextualização e depois seguiremos com os oradores. Possivelmente não. Certamente, quando a gente pensa em alfabetização, em programas de alfabetização de adultos, em projetos de alfabetização de adultos, eu acho que a gente deve pensar e deve se preocupar com os seguintes itens, sem os quais não é possível fazer um programa válido. Primeiro, é preciso haver dinheiro, quer dizer, a educação é uma coisa cara, realmente cara, é preciso haver dinheiro, quer dizer, só na base da boa vontade não se faz uma coisa dessa. Agora, segundo, é preciso haver competência científica por parte daqueles que fazem o programa, que fazem o projeto. Terceiro, é preciso haver, por parte daqueles, no caso seriam os alfabetizandos, é preciso que haja na sociedade em que isso se faz um tal clima histórico, cultural, político, que provoque nos alfabetizandos a consciência do direito de ler a palavra e de ler o mundo. Sem esses itens, sem esses momentos, o dinheiro para financiar a competência científica, técnica, o respeito a isso, o respeito ao povo, sem a vontade popular que esteja clara, lúcida, como demandante de um direito que tem, que é o direito de ler a palavra, de ler o mundo, então não pode haver programa. Meus amigos, a presença do meu querido colega Fabiano Contarato aqui me insta a dar a palavra a ele imediatamente e peço a licença de todos. E em seguida começaremos aqui com os oradores convidados. Querido senador Fabiano Contarato. Obrigado. Quero parabenizar o senador Jean Paul Prats, a todos os convidados, falar que eu não poderia deixar de estar aqui, fazer esse registro e afirmar a todos o meu comprometimento com a educação. Nós estamos vivendo num momento muito delicado em que o Brasil, nós já temos 4 ministros da educação. Nós tivemos um ministro, o Ricardo Vélez, que chegou ao ponto de pedir para diretores filmar os alunos cantando o slogan do presidente da República. Filmar os professores lecionando, violando a liberdade de cátedra. Depois nós tivemos Abraham Weintraub,
que teve a ousadia de afirmar que tiraria verba dos cursos de filosofia, sociologia e antropologia. Olha, senador Jean Paul, senhoras e senhores, a minha formação é no direito, mas eu não seria absolutamente nada se eu não tivesse feito leituras que passam pelos pensadores, por Hobbes, Locke, Foucault, Maquiavel, enfim. Não bastasse isso, tivemos o Decotelli, que teve a nomeação cancelada por irregularidade no seu currículo. E o atual ministro da Educação, Milton Ribeiro, que chegou a afirmar que a universidade seria para poucos. Chegou a afirmar que crianças com deficiências são impossíveis de convivência. Chegou a falar que gays vêm de famílias desajustadas. Afirmou também que professores trans não podem incentivar alunos a andarem por esse caminho. Teve críticas severas de questão de cunho ideológico ao Enem. Esse é o retrato da educação, dos ministros da educação que passaram pelo país. Mas eu quero aqui afirmar para vocês o meu comprometimento, nosso gabinete estão à disposição na defesa intransigente desse direito humano essencial, desse direito constitucional, desse direito social, expresso no artigo 6º, que é o primeiro, diga-se de passagem, quando a Constituição fala que são direitos sociais, o direito à educação. Mas uma educação inclusiva, plural, uma educação que acolhe. Não é essa da educação básica, que 93% das escolas não tem laboratório de ciências. Não é essas que 73% não tem biblioteca, não tem acessibilidade, não tem quadra esportiva. Mas essa educação que estimula todos os atores envolvidos no processo educacional, seja professor, pedagogo, assistente social, psicólogo, auxiliar de secretaria. Eu quero apenas, passando aqui rapidamente, parabenizar a todos vocês e colocar o nosso mandato à disposição na defesa intransigente de uma educação pública de qualidade, porque, como o próprio Paulo Freire diz, é preciso diminuir o abismo entre o que se diz e o que se fala, para quem sabe um dia o que você fala seja o retrato fiel da sua prática. Eu espero efetivamente que nós tenhamos um comprometimento com a educação nesse sentido e me coloco à disposição de todos vocês. E aqui, senador Jean Paul, eu não tenho a procuração dos outros senadores, mas eu queria tomar a liberdade de pedir perdão a todos os operadores da educação no Brasil pelos ataques sistematizados. Porque esse parlamento tem o seu comprometimento e tem a sua parcela de responsabilidade com esses ataques, quando não tem um comportamento proativo, altivo, em que dê efetividade a essa garantia constitucional. Não basta estar expresso no artigo 6º, porque direito social como direito à educação, infelizmente, está deitado eternamente em berço esplêndido. É preciso dar vida para que todos, independente da raça, cor, etnia, religião, origem, orientação sexual, pessoa com deficiência, todos têm direito à educação pública de qualidade. Muito obrigado. Obrigado, senador Contarato. Me alio integralmente às suas palavras. Creio que nós